Eu queria que você abrisse lá em Mateus, Mateus capítulo 13, capítulo 16, 2 páginas para frente aí. Hoje nós vamos falar, o tema já está sugerido aí ou não? Não precisa projetar a palavra não, projeta o tema, por favor. O que está escrito aí? Qual que é a pergunta? Quem é Jesus? É sobre isso que nós vamos falar hoje, irmãos. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Mateus, todos acharam, hein? Mateus é facinho, né? Mateus capítulo 16. E nós vamos ler a partir do versículo 13. A partir do versículo 13. Diz assim. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Versículo 14, e eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou a ele, quem dizeis que sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro, diz: tu és Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor, de maneira especial, assim como tu falastes, ó Pai, com o apóstolo Pedro. Revela-se, Senhor, nesta manhã de maneira sobrenatural a cada um de nós. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, olha que pergunta que Jesus faz. Ele chega até aquele grupo de homens que caminhava com ele. E ele faz a pergunta, né? Quem que as pessoas, aqueles que nos rodeiam, dizem que eu sou? E aí eles respondem: olha, Senhor, dizem que alguns pensam que tu és um profeta, outros imaginam que tu és João Batista, ou até mesmo Jeremias. E Jesus faz uma pergunta a eles: mas e vocês? O povo pode até pensar isso, mas e vocês? Quem vocês imaginam que eu sou? Ou quem vocês pensam que eu sou? Em que vocês acreditam que eu sou? E aí os outros discípulos ficam meio atemorizados, meio sem saber o que responder. E Pedro, na sua inquietação, no seu jeito espontâneo de ser, ele responde: tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o próprio Deus vivo. E Jesus abençoa aquele homem, profetiza sobre a vida dele e diz: tu és bem-aventurado, Pedro. Tu és bem-aventurado, porque não foste o sangue e nem a carne que te revelaste, mas o meu próprio Pai revelou isto ao teu coração. E sabe, irmãos, e o interessante aqui é que Jesus, ele não está falando para um grupo de desconhecidos. Nós somos muito preocupados com a nossa autoimagem. O que pensam de mim lá no meu trabalho? O que pensam de mim na minha vizinhança? O que pensam de mim lá na célula? O que pensam de mim na igreja? O que será que vão pensar de mim? Nós somos muito preocupados com a nossa imagem. Isso é bom, nós precisamos ter uma boa imagem, né? A Bíblia diz que nós precisamos ter um bom testemunho, fugir da aparência do mal. E é bom e é necessário realmente que nós tenhamos uma boa imagem. Ou melhor, uma ótima imagem. Entretanto, irmãos, muitas vezes, nos preocupamos mais com a imagem, né? Mais com o que as pessoas vão pensar de nós, do que aquilo que nós realmente somos, ou daquilo que Deus vê em nós. E Jesus pergunta, faz uma indagação àqueles homens que passavam o dia todo com ele. Aqueles homens que comiam com ele, aqueles homens que passavam as 24 horas do dia ao lado dele, vendo como Jesus se comportava, vendo como Jesus tratava as pessoas, vendo como Jesus lidava com as pressões, com as perseguições, vendo como Jesus lidava quando ele era cercado e armavam uma armadilha de perguntas a eles. E o melhor, aqueles homens durante 3 anos e meio haviam experimentado todos os milagres.
Eles tinham visto Jesus curar, eles tinham visto Jesus ressuscitar, eles tinham visto Jesus expelir demônios, eles tinham visto Jesus responder perguntas difíceis de serem respondidas, eles tinham visto Jesus ser perseguido, eles tinham visto Jesus ser injustiçado. E Jesus pergunta para aqueles homens: quem vocês acham que eu sou? E aqui, irmãos, é claro que nós precisamos exaltar a resposta de Pedro, do apóstolo Pedro, que diz: tu és o filho do Deus vivo, que o Espírito revela a Pedro quem realmente Jesus era. Agora, e os outros discípulos? Por que não responderam? E os outros discípulos? Será que tinham o mesmo entendimento que Pedro teve? E a pergunta que eu faço para você nessa manhã: quem é Jesus para você? A pergunta de retórica que eu quero que você faça para o seu coração é exatamente essa: quem é Jesus para mim? E eu fiz aqui algumas observações. Quem é Jesus? Para alguns, Jesus é aquele que abre as portas do negócio. Jesus é aquele que ajuda a comprar o carro novo. Para alguns, Jesus é aquele que possibilita mais vendas. Para alguns, Jesus é aquele que traz a provisão sobrenatural. Para outros, Jesus é aquele que livra das enrascadas. Eu vivo me metendo em enrascada, eu vivo me metendo em confusão, mas graças a Deus, Deus sempre me livra. Eu já contei para vocês aqui várias vezes cada enrascada que Deus já me livrou. Então, para alguns, Jesus é apenas isso, aquele que livra dos embaraços, aquele que livra das enrascadas. Para outros, Jesus é aquele que sempre socorre. Eu estava passando um momento difícil na minha saúde, Jesus veio e me socorreu. Eu estava passando um momento de extrema dificuldade na minha família, Jesus veio e fez o milagre. Eu passei um momento difícil, eu estava num lugar e aconteceu um assalto, aconteceu um acidente, mas graças a Deus, o Senhor Jesus me livrou. Então, para alguns, Jesus é aquele que traz o livramento. Então, a pergunta que fica mais uma vez, e eu vou repetir isso muitas vezes durante essa mensagem: quem é Jesus para você? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. E não precisa responder. Fala: quem é Jesus para você? Quem é Ele para nós? Lá em Isaías, como nós acabamos de cantar aqui, Isaías lá no capítulo 9, diz o seguinte: que um menino nos nasceu, e um filho assim nos deu. E aí, vem sobre ele, diz que sobre os ombros deles estaria todo o governo da terra. Sobre os ombros dele. E o seu nome seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isso Isaías profetizou, irmãos, há quase 750 anos antes do nascimento de Cristo. E nessa mesma época, que são contemporâneos, Miqueias profetiza que de Belém, a menor entre Judá, que de Belém Efratá, sairia aquele que iria governar. 750 anos. O Senhor já havia dado sinais, o Senhor já havia mostrado que Ele enviaria o Redentor. E muitos falam de Jesus, irmãos, e quantas vezes nós, falando, ou pregando, ou ministrando, ou evangelizando, falando a respeito do amor do Pai. Aí você já não recebeu aquela resposta assim: não, eu já conheço Cristo, eu amo Deus, eu faço a minha oração antes de dormir, eu conheço Deus, não quero saber não. Ou às vezes alguém que você convidou para vir à igreja, ou você convidou para vir no nosso Impacto Vida Vitoriosa, ou que você convidou para ir para a célula, para algum evento da nossa igreja. Não, eu já tenho Deus no meu coração. Porque muitas pessoas, irmãos, de uma maneira genérica, de uma maneira geral, dizem que conhecem a Cristo. As próprias religiões falam muito de Cristo. O Espiritismo fala muito de Cristo. O bandismo fala muito de Cristo. Os mormons falam muito de Cristo. Os mormons falam muito de Cristo também. E até o islamismo fala muito de Cristo e reconhece, não o reconhece como Deus, mas o reconhece como um profeta respeitado.
Agora, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, irmãos, que nós não podemos tolerar. Paulo diz assim: não tolere este Cristo que nós não pregamos. Ou seja, ele diz: olha, o referencial de Cristo é este Cristo que eu e os apóstolos pregamos. O referencial do verdadeiro Cristo é este Cristo que eu vivo, é este Cristo que eu prego, é este Cristo que eu anuncio. Não tolerem a falsa pregação de Cristo. Então, eu volto a dizer, para um monte de gente, Cristo, e às vezes dentro das igrejas, para um monte de pessoas e para um monte até de cristãos, Cristo é somente aquele que socorre, aquele que envia provisão, aquele que sara, aquele que cura, aquele que abençoa. E todas estas coisas Cristo faz também. Todas estas coisas Cristo acrescenta na nossa vida também. Mas o principal, e eu quero começar aqui, para a gente entender um pouquinho, para nós não conhecermos a Cristo, um Cristo caricatura, uma caricatura de Cristo, mas que nós tenhamos o verdadeiro entendimento de quem é esse Cristo, de quem é esse, assim como nós acabamos de cear, de quem é esse que há 2000 anos atrás morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, entregou a sua vida pelos nossos pecados e ao terceiro dia, depois do seu sepultamento, ressuscitou. Quem é esse Cristo? E eu queria começar com você, com o primeiro tópico que eu anotei aqui. Em primeiro lugar, Jesus é Deus. Esse Jesus a qual nós estamos perguntando aqui, esse Jesus é Deus. É o nosso Deus. E o que a Bíblia fala a respeito disso? Isaías profetizou a respeito dele. Miqueias profetizou a respeito dele. Lá em João no capítulo 8, Jesus está no meio de uma discussão. E ele cita Abraão, né? E lá no versículo 58, os judeus indagam, ele diz assim: rapaz, como que você diz que você veio antes de Abraão, se você não tem nem 50 anos ainda? Você está doido? Ele sendo indagado pelos judeus. E aí ele responde: eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. E o que é este eu sou? O que é este eu sou? E lá em Êxodo, a gente entende muito melhor isso quando Moisés está no pasto, está no campo cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro, cuidando do rebanho, e aí de repente ele vê aquela sarça queimando. E aí vem o anjo do Senhor e diz a ele, Moisés o chama e diz: Moisés, Moisés, eu quero que você vá até o Egito e liberte o povo. Moisés, você vai liderar o povo que está no Egito, o meu povo que está no Egito. E Moisés era um homem simples, humilde como eu e como você, que tinha dificuldade de falar. E aí ele questiona e diz: mas como que eu vou reunir aquele povo? Como que eu vou chegar até aquele povo? E a ordem do Senhor a ele diz: vá em nome do eu sou. E o que é esse eu sou, irmãos? Esse eu sou aqui que o Senhor anuncia é: eu sou aquilo que você precisar. Eu sou aquilo que for necessário para a sua vida. Eu sou todas as coisas. Então Jesus se apresenta como sendo o eu sou. Ele se apresenta tanto lá no Novo Testamento em João, como ele se apresenta a Moisés lá no Antigo Testamento, dizendo: olha, se apresente diante daquele povo e diante de Faraó em nome do eu sou. Olha que coisa forte, que coisa forte. E esse eu sou é o quê? E eu quero aqui adjetivar, se é que podemos fazer isso,
algumas características de Jesus, para que eu e você, irmãos, como a recomendação que o apóstolo Paulo faz, para que eu e você possamos entender quem é esse verdadeiro Jesus, para que isso não se confunde, para que eu e você não tenhamos a nossa mente, no nosso entendimento, um Jesus caricato, um Jesus que só atende às nossas necessidades, um Jesus que só faz aquilo que eu quero, um Jesus que... Não! Para que eu e você, como o alerta que Paulo faz, para que eu e você não toleremos aquele Jesus que não é pregado, aquele Jesus diferente do Jesus que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos pregavam. Eu queria que você fosse lá para João, no capítulo 6. João, capítulo 6. Passe um pouquinho para frente. João, capítulo 6. João capítulo 6. Olha o que diz aí, João 6, versículo 48. 1, 2, 3, vamos todos ler juntos. 1, 2, 3, eu sou. Irmãos, aqui o que tinha acontecido? Jesus havia acabado de fazer a primeira multiplicação dos pães. E ele havia alimentado 5.000 pessoas. E havia sobrado, depois de todas aquelas pessoas estarem fartas, diz o texto, havia sobrado ainda 12 cestos de pães e peixes cheios. Logo na sequência, um tempo depois, Jesus alimenta também mais uma multidão de 4.000 homens. Quando fala 5.000 homens, aqui são só os homens, fora as mulheres e fora as crianças. Então você imagina aí, dá para multiplicar pelo menos por 3, 4. E depois, logo depois, Jesus multiplica pela segunda vez os pães. Ele multiplica 7 pães, alimenta aquela outra multidão, e diz o texto também que sobram 7 cestos. 7 cestos cheios ainda, depois que todas as pessoas estavam satisfeitas, estavam fartas, alimentadas. Agora Jesus está tratando aqui, irmãos. Jesus está tratando aqui com estas pessoas, e ele fala, eu sou o pão da vida, porque a grande maioria daquele povo andava atrás de Jesus, falar o português claro, para encher o bucho, para matar a sua fome. E aqui Jesus, quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele está falando do pão espiritual. Ele diz, olha, eu supro a sua fome, eu multiplico os pães e os peixes, e fiz isso por mais de uma vez. Entretanto, ele está dizendo, ensinando ao povo aqui, que ele é o pão da vida, ou seja, aquele que se alimentar de Cristo, aquele que se alimentar constantemente de Cristo, não terá mais fome. Então ele está dizendo, olha, entendam, eu estou aqui para suprir todas as suas necessidades pessoais. Eu estou aqui para matar a sua fome, para curar, para expelir demônios. Entretanto, a maior necessidade é a necessidade de salvação, é a sua necessidade espiritual. E é por isso que eu digo que eu sou o pão da vida. Antes do versículo 47, do 48, olha o que ele diz no 47. Em verdade vos digo, que quem crer em mim terá o quê? A vida eterna. Ele nos promete, irmãos, e esse é o projeto principal, falei disso a semana passada. Ele nos promete que aquele que o tem como pão da vida, aquele que o tem como único Deus, ele promete a vida eterna. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, que eu entendo aqui, é que, primeiro, ele é Deus, ele é o nosso Deus, o nosso único Deus. Ainda que outras religiões professem, talvez de uma maneira errada, de uma maneira distorcida e alguns até de uma maneira caricata, eu e você entendemos que ele é o Deus, o nosso único Deus, o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento, o Deus que foi profetizado no Velho Testamento e se cumpriu no Novo Testamento.
Esse é o Deus. Os profetas antigos profetizaram a respeito dele e ele mesmo profetizou a respeito dele. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Então, e a promessa vem, olha, não se preocupe só com as coisas desse mundo, não se preocupe apenas com o seu sustento, olhe para os lírios do campo, olhe para os lírios do campo, como eles são lindos. Como eles são lindos e eles não fazem nada. Olhe para os passarinhos que se alimentam e eles não fazem nada. Aí ele diz, olha, e olhando para vocês, pode uma mãe que ainda amamenta o seu filho esquecer? Claro que não. Se vocês que são maus não esquecem dos seus filhos, que dirá eu? Então ele diz isso, eu sou o pão da vida. Então nós precisamos primeiro entender que Jesus é Deus. Em segundo lugar, Jesus é o pão da vida, ou seja, é tudo aquilo que nós precisamos. É tudo aquilo que nós precisamos. Que coisa maravilhosa. Em terceiro lugar, e aqui nós vamos, passe aí uma página, vá lá para o capítulo 8. Vá lá para o capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 12. Olha o que diz. Achou aí João 8, 12? Diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá o quê? A luz. Aqui fala, irmãos, aqui fala de clareza, de coisas desembaraçadas, fala de luz, de vida. Que tristeza andar na escuridão, que tristeza andar sem direção, que tristeza andar sem saber para onde está andando. Eu me lembro, irmãos, que alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás, eu estava indo eu tinha um Fusca, eu estava construindo a minha casa, e eu tinha só o Fusca para tudo, a Nicole era pequenininha, a Marisa estava grávida da Daniele. Então, eu transformei, e o Fusca era para tudo, né? Eu comprava o material, colocava 4, 5, 10 sacos de cimento, saco de cal. Eu tirei o banco do passageiro do Fusca da frente, o Fusca virou uma minivan. Marisa sentava atrás com a Anne, com aquele barrigão, e a gente fazia tudo. E na semana eu tirei justamente o banco, porque eu colocava cimento, cal para carregar para minha obra. E eu lembro, eu tinha uma cliente minha lá em Santos. Eu lembro que estava um dia como hoje, assim. Eu tinha essa visita agendada e a mulher marcou comigo, acho que 6 horas da tarde. Quando foi umas 4 horas, eu saí de casa. Mas estava um dia assim, um dia lindo. E eu fui. Quando eu entrei não lembro se foi Anchieta ou Imigrantes, mas foi assim, irmãos, foi algo... Quando eu entrei na serra, baixou aquela névoa. Mas eu não enxergava um palmo à frente do nariz. E vocês imaginam, isso num Fusquinha. E aí eu fiquei desesperado. Falei, e agora? Se eu parar, pode vir um caminhão aqui e me atropelar, um outro carro. Se eu continuar andando, eu não... Eu falei, Senhor... E aí eu falei, Senhor, me ajuda. Comecei a orar, Senhor, me ajuda. E fui bem devagarzinho. Até que eu consegui observar 2 luzinhas vermelhas acesas, que era um caminhão. Eu grudei na traseira daquele caminhão, irmãos, e fui seguindo aquelas 2 luzinhas até no final da serra. Quando chegou no final da serra, abriu-se tudo, a luz abriu. Então, só para você ter um entendimento, e eu sei, irmãos, foi o momento mais desesperador que eu passei na minha vida. Na minha vida, eu dirijo já há 20 e tantos anos, foi o momento mais desesperador da minha vida que eu passei no volante, porque eu não enxergava nada. Eu já viajei muito esse Brasil inteiro, e eu não enxergava nada. Mas quando eu vi aquelas 2 luzinhas ali, daquele de referencial para mim, naquele caminhão, aquilo me trouxe paz. Consegui até ligar o rádio, ouvir, porque eu fui seguindo aquelas 2 luzinhas. Porque o caminhão tem uma estrutura muito maior, um farol muito maior, tem uma visão, um campo de visão muito melhor. E eu fui seguindo, até chegar onde eu pude tocar minha viagem sozinho. Então, quando Jesus diz, eu sou luz para o mundo, Ele está dizendo isso, Ele está abrindo o caminho. Ele é aquele que abre o caminho. Ele é o nosso sol. Nós vivemos um tempo de Covid, irmãos. E se tem uma turma que eu tenho falado até, devido ao meu trabalho, que eu tenho falado nesses dias, são os farmacêuticos.
E logo que eu comecei, no meio da pandemia, a Marisa desesperada, você não vai trabalhar, você não vai sair de casa. Só que as contas, como a Viviane bem falou, né, as contas não param, irmãos. E aí, quando teve a quarentena, na primeira semana, nós ficamos meio sem entender o que vamos fazer, Eu fiquei em casa, falei, e agora? Na segunda semana, acho que na segunda ou na terça-feira, me ligou uma cliente de uma rede de lojas. Você está trabalhando? Eu falei, estou. Ah, não, porque eu precisava implantar não sei o quê. Aí eu falei, acabou o sossego. Graças a Deus, e fui trabalhar. Me precavi, coloquei a máscara, coloquei aquela capa transparente. E aí eu comecei a perguntar para todos os farmacêuticos que me atendiam. Eu falei, olha, o que é bom para aumentar a imunidade? E todos me falaram. Você quer... Ó, Jucimar, primeira coisa é se precaver. Você tem que se precaver. Tem jeito. Você tem que se precaver. A segunda coisa, você precisa tomar vitamina D. Eu trouxe aqui para você ver. Todo dia pela manhã, irmãos, eu tomo esse negocinho aqui, ó, amarelinho. Quantos tomam vitamina D aqui? Quantos tomam? Poucos, né? Isso aqui, irmãos, é o que os médicos mais têm recomendado. Nesses tempos de pandemia. Porque isso aqui é a vitamina que o sol traz naturalmente para nós. Agora, quantos de nós é que tem tempo para tomar sol? Quase ninguém. O sol que eu tomo é o sol que bate no carro, mas não é o suficiente. Então, eu preciso equilibrar o meu corpo com vitamina D. Ó, parece um solzinho mesmo. Então, todo dia de manhã, antes de sair de casa, eu tomo um solzinho. Eu como um pouquinho de luz. E olha que coisa interessante. Quando ele diz, olha, eu sou a luz do mundo, eu sou o sol do mundo. Ou seja, ande no sol que vai te fazer bem. Aqui é os mais velhos, eu não vou expor aqui, mas os mais velhos... Eu já tive mãe, já tive pai, já tive avô, tenho muitos amigos mais velhos. Mas quando você começa a ficar um pouquinho mais de idade, quando você começa a ter um pouquinho mais... O nosso corpo começa a envelhecer com 21 anos. Você vai crescendo. A partir dos 21, começa a envelhecer. E para aqueles que têm mais idade, que já passaram dos 50, 60, 70, a maior recomendação dos médicos é, você precisa tomar sol, você precisa de vitamina D, você precisa tomar sol, você precisa de vitamina D, para fortalecer a imunidade. Então, olha a importância da luz na nossa vida, olha a importância do sol na nossa vida. E Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Luz é o contrário de trevas, luz é o contrário de escuridão. Luz está dizendo, olha, eu abro os caminhos, eu mostro o caminho, eu mostro a direção, eu mostro o que você deve fazer, para onde você deve andar. Porque aquele que anda na escuridão, ele anda perdido. Aquele que anda sem saber por onde está andando, ele pode cair, ele pode trombar a qualquer momento. E o Senhor está dizendo, eu sou a luz. Vai lá em João, passa mais algumas páginas aí, capítulo 14. João 14. João 14. Olha o que diz aí no versículo 6. Tão conhecido, já falei muitas vezes a respeito desse texto aqui. E respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, irmãos, quando ele diz, eu sou a luz, eu clareio, mas eu sou o caminho. Não há outra direção para o homem. Não há outro caminho para o homem. Qualquer caminho para o homem que não seja Jesus é um caminho de perdição, é um caminho de morte. Não adianta você ser o melhor na sua área de trabalho, não adianta você ser o melhor veterinário, o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor profissional na área de ar-condicionado, o melhor profissional na área de refrigeração, o melhor pintor, o melhor qualquer coisa. Sem Jesus,
Você pode até aqui na terra ter uma vida de vitória, uma vida de luxo, uma vida cheia de benevolências. Entretanto, está fadado a uma eternidade desgraçada. Desgraçada. E ele diz, olha, eu sou o caminho. Quando ele diz que ele é o caminho, ele está dizendo, olha, eu mostro para você o caminho em que você deve andar. Eu te mostro a direção, e sem a minha direção não tem jeito. É certeza de fracasso, é certeza de derrota. E aí ele continua, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Ou seja, todas as minhas coisas têm luz, todas as minhas coisas são na certeza, todas as minhas coisas têm direção. Eu sou a verdade, comigo não há engano. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, falei aqui a semana passada das promessas. Ou seja, aquilo que ele promete, aquilo que ele fala, aquilo que ele diz, aquilo que ele mandou escrever, se cumpre, porque Cristo é a verdade. Cristo é a verdade. E aí continuando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, irmãos, eu não consigo imaginar uma vida sem Jesus. Você já parou para pensar o que deve ser uma vida sem Jesus? Ah, pastor, mas tem tantas pessoas que vivem tão bem sem Jesus. Eu sei disso, eu conheço um monte. Vivem bem, são felizes. Tem casamento abençoado. Os filhos são abençoados. E às vezes muitos crentes ficam, poxa, mas como que pode, né? Mas não conhecem a Jesus, alguns são até ateus. Mas tem um casamento bem sucedido, o marido trata bem a esposa trata bem o marido, os pais tratam bem os filhos tratam bem os pais, e vivem tão bem. Mas não conhecem a Cristo, ou melhor, nem querem conhecer a Cristo. Como que se explica isso? Como que se explica isso? Eu confesso para vocês, irmãos, hoje não, já tenho maturidade, mas que no início da minha conversão, isso me incomodava. Como que se explica isso? Irmãos, isso se explica, isso é que, a frase que eu sempre falo, estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. É como a história de Rico e Lázaro. O rico vivia bem aqui, tinha sua fortuna, tinha sua família abençoada. Mas quando ele parte, ele diz, se eu tivesse pelo menos uma esponja com um pouquinho de água para colocar na minha boca. Desfrutou de tudo que tinha aqui, teve uma vida tão abençoada aqui, mas foi para a eternidade e não experimentou o melhor. E Cristo está dizendo, olha, aqueles que caminham comigo, eu lhes prometo a vida eterna, eu lhes prometo uma eternidade de glória, eu lhes prometo uma eternidade de paz. Podemos viver o melhor dessa terra? Claro que podemos, e eu sempre digo isso aqui. Nós podemos experimentar o melhor dessa terra, e Deus tem para nós o melhor dessa terra. E se você tem condição, desfrute mesmo, lute para conquistar as coisas. Agora, sempre tendo como alvo principal Cristo, este Cristo que nós conhecemos. Porque sem Ele, irmãos, sem Ele, nada podemos fazer. Sem Ele, nada tem sentido. Sem Ele, aos jovens aqui que estão estudando, vão ser médicos, veterinários, biomédicos, psicólogos, estudem mesmo, cresçam, seja o melhor aluno da sua sala, seja o melhor aluno da sua turma, seja melhor veterinário, melhor médico, melhor advogado. Entretanto, tenha como projeto principal da sua vida agradar a Cristo, conhecer verdadeiramente este Cristo. Porque as coisas sem Cristo não fazem sentido. As coisas sem Cristo para mim e para a sua vida não tem sentido algum. Porque as coisas dessa terra um dia irão passar. As coisas dessa terra um dia irão perecer. Entretanto, a mim e a você nos é prometido a vida eterna. Aqueles que permanecerem fiéis.
E eu queria que você fosse lá, para a gente encerrar agora, voltasse lá. Queria que você fosse lá para o capítulo 10. Vá lá para o capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 29. Acharam aí? João 10, versículo 22, diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. E rodearam-no, pois os judeus, e o interpelavam, perguntavam a ele: até quando nos deixará nossa mente com dúvida? Se tu és Cristo, dize-nos francamente. E respondeu Jesus: eu já disse para vocês, vocês não creram. As obras que eu faço em nome do meu Pai já testificam, já falam a meu respeito. Aí ele fala a respeito de mim e de você. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó, a partir do versículo 27 ele está falando de você. Cutuca aí, fala com autoridade. Fala, ó, a partir do versículo 27, Jesus está falando de mim e de você. Aí ele diz assim: eu lhes dou vida. Aliás, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos uns. Amém? Você pode aplaudir esse Deus? Olha o que ele está dizendo aqui a meu e a seu respeito, irmãos. Que eu e você somos propriedade dele. Que eu e você pertencemos a ele. E que ninguém pode nos arrebatar. Que nós somos ovelhas. E que nós conhecemos a sua voz. E por isso nós teremos uma vida eterna com ele. Olha que coisa linda, irmãos. Então, esse é o nosso Jesus, o nosso pastor, aquele que nos mostra o caminho, aquele que é a nossa luz, aquele que é o pão da nossa vida. Esse é o verdadeiro Jesus. Eu poderia ficar aqui a manhã inteira, tem muito mais adjetivos. Eu tive que fazer uma seleção aqui para a gente compreender e entender de uma maneira sintética quem é esse Jesus. Agora, para isso, eu preciso tomar uma decisão. O que Jesus é para mim? O que Jesus é para mim? Eu volto para o começo. Será que Jesus para mim é apenas um provedor? Será que Jesus é apenas aquele que me socorre nos tempos difíceis? Será que Jesus é aquele que me livra das enrascadas que eu me meto? Quem é Jesus para você?